Oi, gente, bom dia, tudo bem? Ajeitar essa cadeira aqui. Tudo bem com vocês? Todo mundo trabalhando aí? Fazer uma pausinha agora para participar da live, pra gente conversar. Eu tento falar o nome de vocês, mas a maioria não usa o nome aqui no Instagram, né? Coloca advogado, alguma coisa, advogada e alguma coisa, então eu não consigo ver os nomes de todo mundo, mas muito obrigada por participarem. Agradeço sempre tirar um tempinho aí de vocês para poder participar aqui da nossa conversa. E me fala, vocês estão gostando da live? Dessas mini lives, né? Muita gente tem mandado lá mais no YouTube do que aqui, falando que tá gostando, que tem ajudado bastante, né? É uma conversa mais curtinha, então não toma tanto tempo como as lives de 1 hora, né? Mas me fala, vocês estão gostando? A gente continua, para? O que vocês acham? Eu tô gostando de fazer, né? Se vocês estiverem gostando de assistir, a gente continua. Primeira vez aqui da Carolina, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Essas mini lives, gente, só recapitulando aqui, eu faço nesse horário, faço assim, anunciando só num dia, com alguma ideia que eu tenho aqui para conversar com vocês. É uma conversa mais rapidinha, não é muito estendido, né, por causa do horário. Nem todo mundo pode assistir as lives completas de 1 hora, então eu tenho feito essas de no máximo 30 minutos para poder dar oportunidade de todo mundo que quer participar, né? Mas às vezes não tem tanto tempo. Eu mesmo não tenho tempo para assistir as lives que eu gosto. Então, um pouquinho antes aí do almoço, talvez pode ajudar quem gostaria de participar, né? E não tem condição de fazer, como eu não tenho, quem tem filho e tudo mais, né? Não tem como. Admiro sua resiliência na advocacia. Muito obrigada. Advogando para negócios. Muito obrigada, gente. Olha só, vamos então ao assunto de hoje, né? Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Na última mini live, eu estava em outro lugar e vocês, não sei se perceberam, quem estava aqui viu que estava super escuro. E aí eu perguntei, falei, gente, vocês estão me vendo? Tá super escuro e tal. E eu falei algo do tipo assim, ainda bem que eu sou muito branca e mesmo se estiver escuro vocês vão conseguir me enxergar, fazendo piada de mim mesma, né? Mas infelizmente tem pessoas que na internet gostam de distorcer o que a gente fala. Então eu falei isso no sentido de dizer que está escuro aqui, mas vocês estão me vendo porque eu sou branca quase igual um fantasma, né? Eu acho que vocês estão conseguindo me ver mesmo estando escuro. E alguém lá no YouTube pegou essa frase isolada minha, nossa, ainda bem que eu sou muito branca, e tentou distorcer o contexto da coisa, sabe? Eu poderia simplesmente apagar e deixar pra lá, mas eu gosto de falar porque eu tenho minha consciência muito tranquila. Eu nunca fiz vídeo pra falar mal de ninguém, pra discriminar ninguém, então eu gosto de falar por esse motivo. Eu sou muito aberta a receber as críticas, eu acho que as críticas são construtivas e tudo, mas eu não vou aceitar uma pessoa distorcer um conteúdo que eu falei, pegar num contexto completamente diferente e tentar atrapalhar o trabalho que eu faço aqui, né, colocando isso lá pra todo mundo ver. Enfim, eu não apaguei, tá lá no YouTube, no comentário ainda. Depois, se alguém, inclusive, gente, tivesse sentido de alguma forma atingido por isso, né, eu peço desculpa, mas eu acho que ficou muito claro do que eu tava falando, né? Mas enfim, internet tem dessas coisas mesmo, né? Mas vamos lá então, gente, vamos começar. Vamos falar hoje sobre desistir da advocacia, né? Talvez quem já me acompanha já saiba um pouco da minha trajetória, mas eu preciso sempre falar com vocês como se fosse a primeira vez, né? Então, quem nunca, né, pensou em desistir da advocacia? Estava conversando com uma colega hoje, a Soraya, né? E ela me respondeu isso, Pri, quem nunca, né? Quem nunca pensou em desistir? O começo, para a maioria, é complicado. Então, as pessoas, no primeiro momento, diante dessas dificuldades, pensam em desistir mesmo. Isso é normal. Mas, no meu caso, eu não pensei em desistir logo de cara. Comecei a ver as dificuldades, comecei a enfrentar a realidade. E eu não falei assim, nossa, vou desistir, vou largar de vez. Não. Primeiro, me veio aquela sensação de que a advocacia por si só seria insuficiente para eu conseguir me manter, para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Então, em dado momento, eu pensei assim,
eu preciso fazer outra coisa, só com a advocacia não vai dar, não. E nesse momento eu pensei em ter atividades, exercer outra profissão, fazer coisas paralelas para conseguir me manter na advocacia e ter uma renda enquanto eu não chegava lá, né? Vamos dizer assim. Então, eu pensei, já contei para vocês que eu cheguei a fazer corretagem de imóveis, né? Foi num outro momento, já um pouco mais depois de superar essas primeiras dificuldades, né? Mas eu pensei em fazer corretagem, trabalhar como corretora. Fiz isso, inclusive, contei lá no YouTube pra vocês que não deu certo, não é o que eu gosto, não é o que eu amo, enfim, desisti. E pensei também, gente, eu pensei em tudo. No começo eu falei, gente, a advocacia só não dá. Eu ficava à toa, eu não tinha serviço na advocacia. Então eu falava assim, eu preciso usar esse tempo pra fazer outra coisa, já que não tem serviço na advocacia, não tinha a visão que eu tenho hoje, eu preciso partir para outra coisa que me dê uma renda que me ajude a crescer, a ter dinheiro para eu conseguir me manter, porque a advocacia não tá dando. Eu pensei em ser vendedora, eu falei, eu posso trabalhar como vendedora em meio horário, e no outro meio horário eu advogo. Quem aí já passou por isso, gente? Me conta aí, vai me contando. O que mais tem é advogado Uber, e não tô falando porque eu ouvi falar, não. Eu já conversei com vários motoristas de aplicativo que falam, eu sou advogado. A advocacia pra mim não deu, não tá pagando as contas, eu preciso de uma renda extra, então eu tô aqui de Uber. Acontece demais. Quem aí já viu? E outras profissões, eu pensei em fazer outras coisas que me dessem dinheiro, porque a advocacia por si só não tava dando, eu tava à toa, aquilo me incomodava e tal. Só que, gente, esse não era o pensamento certo, sabe? Eu não tava pensando correto, hoje eu vejo isso. Em migrar pra outra coisa porque a advocacia não tava dando, não. Mais na frente eu entendi, falei, gente, não tá dando a advocacia porque eu não tô fazendo certo, eu preciso fazer mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso correr atrás. E a partir do momento que eu entendi isso, as coisas realmente mudaram. Então, primeiro, eu não pensei em desistir da advocacia logo de cara, porque eu tinha feito muito investimento, né? Eu passei por dificuldades, eu fiz sacrifícios para estudar, para pagar, eu me dediquei. Não era justo eu largar assim de mão, né? Então não foi logo de cara que eu pensei em desistir. Mas eu vou contar pra vocês quando que eu pensei em desistir e largar tudo mesmo. Olha só, o que vocês estão participando aqui, ó. Pri, é verdade. Que o retorno no começo da advocacia só vem após uns 3 anos. Não é tão verdade. Eu achava que era verdade, mas não é. Depende muito, gente, de como você começa. Se você já começar com tudo, se você fizer tudo que tiver a seu alcance, você vai ter retorno sim. Lógico que eu tinha retorno, mas não era um retorno suficiente, entendeu? Eu tinha um retorno, mas não era um retorno que dava assim para eu falar, poxa vida, eu estou bem sucedida, eu estou satisfeita, eu estou... tem uma palavra que eu não tô lembrando agora. Enfim, eu estou satisfeita com o que eu estou recebendo. Isso aí, pra mim, demorou mais tempo, porque minha ficha demorou a cair, né? Aí estão falando aqui também, ó, já peguei um Uber com um motorista que tinha acabado de ser demitido do escritório de advocacia. Vamos combinar, né, gente? Ser empregado de escritório já não é das melhores coisas, né? Porque paga muito mal, a gente sabe muito bem disso. Mas ainda por cima, né, ser demitido, é complicado. Eu era agente penitenciário quando comecei a advogar, fazia as peças na cadeia, quando dava. Foram 6 meses até pedir a exoneração. Pois é, eu acho assim, tem tantas histórias bacanas de superação, né? Que a gente não pode ficar... Quando eu conto a minha experiência pra vocês, gente, não é pra mostrar, nossa, como é difícil, não é pra ficar lamentando, não, é o contrário. É pra mostrar, olha, eu passei por isso, mas eu superei assim, 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 deu certo assim, deu errado assim, pra tentar ajudar vocês a ter um norte também. Então, não é pra ficar lamentando que, ai, como é difícil, como eu sofri de forma alguma. É pra mostrar pra vocês o seguinte, tem dificuldade? Tem, mas... a gente pode fazer isso, isso e isso e superar ou ver que tá errado e tentar de outra forma, entendeu? Mas voltando aqui, quando que eu pensei em desistir mesmo, em largar e falar, não vou fazer mais nada de advocacia, vou procurar outra coisa pra minha vida? Foi quando eu tive um problema em determinado processo, já contei essa história também, mas vou resumir pra vocês rapidinho, e eu vi meu pai ficar assim... maluco, a verdade é essa, ficar doido por causa de algo que aconteceu por ele ser advogado. Vou contar rapidinho pra vocês. Eu e meu pai éramos, nem sei como é que eu falo mais, eu ainda sou, né?
advogado de um determinado processo, representávamos uma parte e conseguimos um alvará para receber um valor. Recebemos esse valor, pegamos o alvará, foi liberado pela secretaria, conferido pela escrivã, tudo direitinho. Demos a entrada no banco e 20 dias depois, gente, de receber o valor e o cliente está com esse valor já na mão, ter comprado até a casa dele, simplesmente viraram pra gente e falaram assim, devolvam aí os 350 mil que vocês levantaram, porque vocês não poderiam ter levantado. A gente falou, como assim, né? Como assim? O alvará saiu, deram o alvará pra gente, a gente fez tudo certo, o banco pagou, tá tudo ok, como assim? Gente, a partir desse dia, começou um verdadeiro inferno na minha vida. Inferno mesmo. Nós tivemos todos os nossos bens bloqueados como advogados. Nós não éramos parte no processo. Éramos advogados, eu e meu pai. Todos os nossos bens foram bloqueados porque aquele juiz porque queria o dinheiro de volta. Meus clientes já tinham comprado casa, não tinha como devolver. A gente devolveu até o que a gente ganhou de honorários, para vocês terem ideia. Tá um barulho aqui. A gente devolveu até o que a gente tinha ganho de honorários para tentar resolver a situação, para tentar mostrar... Nossa, gente. Tem uma oficina aqui do lado. Deixa eu fechar a janela ali, só um minutinho. Acho que não vai adiantar muito não, mas fazer o quê, né? Nós devolvemos tudo que a gente tinha recebido, que estava conosco ainda, e explicamos a situação, tentamos entender. Não adiantou, gente. Nós tivemos todos os nossos bens bloqueados. Começou uma verdadeira perseguição. A gente foi ameaçado. Fomos chamados de quadrilha. Tudo que vocês puderem imaginar assim, de ruim começou a acontecer. Tanto aconteceu que meu pai desenvolveu na cabeça dele uma depressão tão grave que ele achava que estava sendo perseguido por esse juiz. Meu pai é uma pessoa extremamente lúcida, extremamente inteligente. Eu não acreditava nas coisas que eu tava vendo ele fazer, sabe? Ele pegava papéis assim, ó, e falava aqui, isso aqui é a letra do juiz, ele mandou uma carta pra mim, ele tá me perseguindo e tudo mais. E aí começou, ele desencadeou esse quadro de depressão gravíssimo, ele tentou pular do segundo andar da casa dele fugindo das perseguições que na cabeça dele existiam. Gente, nesse momento, a coisa foi tão assim, eu achei tão absurda, eu me senti tão injustiçada. Eu vi que a minha vida poderia acabar, em tese, né, por uma injustiça que eu, como advogada, estava sofrendo, sem ter dado causa, sem ter feito nada para isso, porque eu tinha muita convicção, e tenho até hoje, de que eu tinha feito apenas o meu trabalho, e dali pra frente tudo desandou. E aí foi nesse momento que realmente eu pensei em desistir. Eu falei, poxa vida, não existe justiça. Eu, como advogada, tô sofrendo tudo isso. Porque eu levantei um alvará que um juiz veio depois entender que o alvará que ele assinou, que eu não poderia ter levantado. Então, nesse momento, eu falei, gente, não dá pra mim. Meu pai ficou louco, meu pai parou de trabalhar nessa época, meu pai batia a cabeça na parede, enfim. Tem um vídeo lá no canal que conta melhor, sabe? Nesse momento eu falei, não dá pra mim, vou procurar outra coisa, porque por mais que o financeiro possa valer a pena, eu pensei naquele momento, o psicológico da gente, a cabeça da gente surta com uma coisa dessa. E eu vi na prática isso, eu vi meu pai surtar. Então eu falei, não quero mais, vou desistir, vou largar pra lá, vou fazer outra coisa, vou trabalhar como todo mundo trabalha, empregado aí de alguma coisa, não quero mais. E eu sofri por um bom tempo com isso, as coisas até hoje, gente, isso foi em 2015, as coisas até hoje não se resolveram nesse processo. Mas Deus é tão bom, depois eu conto mais também, que não deixa a gente ser desonrado, né? Não deixa a pessoa que é justa ser desonrada. Eu fui honrada nesse processo e tá correndo aí, daqui um dia isso acaba e eu vou ficar livre. Mas a lição eu pensei em desistir, mas eu não desisti. E isso serviu pra mim, gente, como uma mola, como uma impulsão, assim, uma virada de chave na minha advocacia. Até então eu tava estagnada, eu tava ali trabalhando por trabalhar,
não tinha assim tanta motivação, porque como eu falei com vocês, recebia, mas não era aquelas coisas. Enfim, isso serviu na minha vida para mudar completamente a minha advocacia. Eu não só não desisti, como eu mudei a minha forma de trabalhar, como eu mudei a minha forma de enxergar. E a minha vontade fazer pelas pessoas que elas não passassem por isso que eu passei, que tentar diminuir de alguma forma as injustiças, levar de alguma forma a justiça, aquilo cresceu em mim assim de uma forma muito maior. Eu falei, eu não vou deixar, não vou. Agora eu vou continuar e eu vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas e inclusive para ajudar os colegas, porque da mesma forma que eu passei por isso, outros colegas podem passar. Muitos se calam porque tem medo de represália, porque tem medo de perseguição. E acontece mesmo, eu tô aqui para falar com vocês a realidade, acontece mesmo, não duvidem. Eu fui ameaçada. Então, assim, isso serviu para mim. Inicialmente foi realmente um desestímulo, foi algo que me fez desistir, pensar em desistir, né? Mas que eu depois falei, não, isso vai ser algo que vai me colocar para frente, que vai me motivar. Tudo também acontece na nossa vida, né? Varia, o que vai acontecer depois varia muito de como você enxerga aquela coisa. Se eu tivesse pensado realmente em desistir e tivesse desistido, hoje talvez eu teria me arrependido, certamente eu teria me arrependido e não seria a advogada que eu sou hoje em razão de tudo que eu passei. Então, desistir mesmo foi a única vez que eu pensei. Desistir, abandonar, largar, foi essa a única vez. Nem mesmo as dificuldades anteriores, né, me fizeram desistir. Não, só me fizeram ver que eu precisava achar outras alternativas e ainda que fosse trabalhando em outra coisa, mas que eu não ia desistir da advocacia. Agora, desistir mesmo, essa foi a única vez, sabe? Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu olhar o horário. Me dizem aí, qual que é o principal motivo que fazem vocês querer pensar em desistir da advocacia? É a dificuldade financeira, é a demora no retorno, são as pedras no caminho aí, né? Como essa que eu mostrei pra vocês. Por que vocês pensam em desistir assim, sabe? Eu fico curiosa, porque eu não sei se todo mundo passou por uma situação como eu passei. Assim, tão grave. Eu considero grave, né? Mas, gente, as dificuldades, eu falo pra vocês, só pelo fato de não conseguir tão rápido o cliente, só pelo fato de ser difícil, pelo fato de ter que trabalhar muito, pelo fato de demorar. Eu falo pra vocês, isso por si só não é motivo pra desistir, sabe? Quando você ama o que você faz, quando você tem, assim, realmente interesse em ser advogado, em fazer o que você gosta, se for isso, né, que é o seu interesse, as dificuldades por si só não podem ser motivo pra vocês desistirem, né? Porque, gente, muita coisa vocês ainda vão enfrentar pela frente, sabe? Essas dificuldades que a gente passa no começo são muito pequenas perto de tudo que a gente pode vir a sofrer na advocacia de fato. Medo de não ter o pagamento mensal recorrente, a questão da segurança financeira. Estabilidade, eu até falei isso no vídeo que eu coloquei hoje lá no YouTube, depois quem puder assista, porque eu fiz um comparativo da minha situação financeira, dos meus rendimentos financeiros, meus ganhos financeiros na advocacia com 4 anos e como está hoje, 4 anos depois, com 8 anos no total aí de advocacia. Esse é meu 8º ano. E eu falei justamente sobre isso, quando lá atrás, há 4 anos, eu não tinha uma estabilidade financeira. Hoje eu ainda não tenho estabilidade no sentido assim, todo mês certinho, eu ganho 10 mil, todo mês certinho vai cair na minha conta X. Eu ainda não tenho essa estabilidade. Não tenho salário, porque eu trabalho por conta. Mas hoje eu tenho uma garantia o seguinte, eu não preciso me preocupar com as contas desse mês, nem do mês seguinte, porque eu sei que eu vou ter rendimentos suficientes para cobrir as minhas despesas, para poder para eu dar continuidade aí ao exercício da minha profissão, sem ter que ficar desesperada, como eu ficava antes, pensando só em conta, eu tenho que pagar a conta, não. Hoje, eu até relatei lá no vídeo, eu tenho condições de fazer outros planos que não só pagar a conta, né? Mas era uma preocupação inicial minha, assim. A gente tem que trabalhar muito, gente, não vou mentir, não. A gente tem que trabalhar muito, sabe? Para conseguir ter um pouco de estabilidade, ter um pouco de tranquilidade.
Mas é o que eu falo sempre. Não é porque, vamos supor, eu fiz parcelas, meus clientes me pagam aí, tá dando 5 mil por mês, um exemplo. Tá dando 5 mil por mês, eu vou ter essa renda aí durante 5 meses, posso ficar tranquilo. Não pode. Você já tem que pensar, você já tem que trabalhar hoje, pensando daqui um ano pra frente ou mais. Entendeu? O erro é esse. Muitas pessoas ficam tranquilas. Eu tenho o dinheiro das minhas contas aqui 5 meses, não preciso se preocupar. Não é assim. Você tem que preocupar sem pensar lá na frente. Quando eu passei a fazer dessa forma, eu nunca mais passei dificuldade, sabe? Mas deixa eu ver aqui o horário, gente, pra gente não estourar. Muita gente tá falando aqui, ó, medo de não ter pagamento mensal para quitar as minhas contas. É uma realidade, tá? Inclusive, muitas pessoas cumulam, né? Profissões, cumulam atividades, ou até mesmo não partem para a advocacia direto, exercem aí dois trabalhos justamente para não largar algo certo, que é às vezes a renda que vem de uma outra atividade, e se dedicar somente à advocacia. Eu não acho isso errado, eu acho que isso é correto, até para que você se estruture, até para que você tenha condições, né, de planejar o seu futuro, para já começar com certa segurança. Porque se você simplesmente largar tudo, abrir mão de sua renda, e o mês que vem, né? Se você trabalha em outra atividade, você tem condição de juntar, ter uma reservinha ali para se manter durante algum tempo, até vocês conseguirem se fixar na advocacia, isso é super interessante. Mas para quem pensa em desistir, para finalizar então, meu conselho é: parem, analise se você está fazendo tudo o que você pode fazer para que dê certo. Você está se dedicando? Você está tendo algum sacrifício? Está te doendo de alguma forma? Porque, gente, se vocês não estão se sentindo assim, um pouco pressionados, no sentido de, se você não está se sentindo um pouco cansado, até se você não está se sacrificando um pouco, pode ter certeza que vocês não estão fazendo o seu melhor. Eu vou dar um exemplo aqui ridículo, mas só para que vocês consigam entender. Antes, eu falava assim: eu não tenho tempo de postar nada em Instagram, eu não tenho tempo de publicar nada para chamar seguidor, para chamar cliente, né? Porque hoje em dia a gente já falei, vou falar de novo. Quem não tá na internet não tá no mundo, tem que estar. Então, antes eu falava assim: não tenho tempo de fazer isso, não é culpa minha, eu não tenho tempo de dedicar a rede social. Mentira. Por que que é mentira? Eu ia dormir super cedo, 9h30, 9 horas, e não me sacrificava para nada, não me dava ao sacrifício de fazer algo a mais. Então, a partir do momento que eu falei: não vou dormir, eu vou postar amanhã, eu vou adiantar hoje à noite, de 9 às 10, de 10 às 11, eu vou adiantar a postagem que eu vou fazer amanhã, para eu não ter desculpa de chegar amanhã, não postar e falar: tá vendo, não tive tempo. Então, se você não está se sacrificando de alguma forma, pode ter certeza que você não está fazendo tudo que você poderia fazer, entendeu? Isso é apenas um exemplo ridículo, assim, que eu dei só para mostrar, né, do que eu estou querendo dizer. Então, antes de você desistir, pense se você está fazendo o que você realmente pode, tudo que você pode fazer. Você já se organizou, já organizou sua vida, você já organizou seu escritório, você já planejou, você já estruturou, você já viu o que você pode fazer, o que você não pode, entendeu? Você tem que sentar e fazer essa reflexão antes de simplesmente falar: vou desistir porque é difícil. Desistir porque é difícil é muito fácil. Falar eu tentei por falar é muito fácil. Então, você tem que sentar, planejar, refletir, ver onde você está errando, ver o que você pode melhorar, ver o que você pode sacrificar para conseguir o seu objetivo, gente. Nada vem fácil. Demora anos? Demora, mas a gente consegue em poucos anos ou em meses. Por quê? Porque se dedica, porque se empenha, porque acha uma área, se dedica a ela, corre atrás. Então, assim, antes de desistir, veja se você realmente está fazendo tudo que você poderia fazer. Se você estiver fazendo tudo que você poderia fazer e ainda assim não dá pra você, aí você analisa e desiste, vê se vai fazer o que te faz feliz, procura outra coisa. Agora, se você não tá fazendo, faça um teste. Vejam o que você tá errando, tenta consertar. Faz aí, sei lá, 30 dias, vou fazer 30 dias isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Porque eu acho que você vai ter êxito sim, tá bom? Vou finalizar a live de hoje. Se alguém quiser mandar alguma coisa, alguma pergunta, manda aí rapidinho que eu vou encerrar. Eu espero, né, que contribua para você.
vocês de alguma forma. Gente, se esse vídeo foi importante pra vocês, eu vou deixar salvo aqui, eu vou deixar salvo no meu canal. Compartilha com alguém, porque tem muita gente que a gente ajuda dessa forma, né? Levando alguma mensagem de motivação que seja, e às vezes a gente nem sabe. Então, se for útil para vocês, compartilha, me ajuda aí a levar essa mensagem para mais pessoas, porque às vezes as pessoas estão passando por essa dificuldade, né? De querer desistir, de achar que nunca vai dar certo. E, ai, que ódio desse barulho. E talvez esse vídeo ajude de alguma forma, né? Nem que seja para acender uma luzinha ali na cabeça, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Soraya, gente, minha amiga Soraya, deixa eu falar uma coisa com vocês. A minha amiga e minha parceira, estudou comigo na faculdade. Nós estamos organizando uma super live para vocês. Vai ser uma live com conteúdo mesmo de direito, né? De advocacia na prática. Vai ser... Não vou falar o que vai ser ainda não, é surpresa. Mas vai estar ligada a direito de família. Então, acompanhem aí, que vou apresentar para vocês ela depois. Nós vamos fazer essa live aí que vai ser muito bacana. Muito obrigada, Ludmila. Ai, gente, quando eu recebo mensagens assim falando que eu sou inspiração, eu fico até sem saber o que dizer, porque... não sei, né? Meu intuito, minha intenção é ajudar. E se tá ajudando de alguma forma, eu fico muito satisfeita, de verdade, tá? André, muito obrigada. Soraya, já falei da Soraya, né? Aguardem. Vamos ter conteúdo muito legal aí. E o Fabiano falou, se não dói, não constrói. Nada constrói. É isso, gente. Ele resumiu tudo aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação. A live vai ficar salva aqui no Instagram e vai ficar salva também lá no meu YouTube, tá bom? Um abraço pra vocês. Podem deixar seus comentários aí, perguntas, respostas. E já que alguém falou que quer continuar com as mini lives, nós vamos continuar. Um abraço pra vocês, até mais. Bom almoço, ótimo dia de trabalho. Com Deus.